A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do Presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. O que a Bíblia diz sobre fantasmas? Nossa cultura latino-americana tem uma grande dose de superstição, misturada com a religião popular que acredita em fantasmas e outras aparições sobrenaturais, e como cristãos devemos estar cientes disso. Isso não é novidade, pois já no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação que seria diferente das nações vizinhas. Por causa do misticismo, politeísmo e tradições dos povos vizinhos, eles eram propensos à superstição. Hoje, disse que um fantasma é uma imagem dos mortos que, segundo alguns, aparece aos vivos, e esse conceito também foi mantido pelas nações mencionadas nas Escrituras. A palavra fantasma aparece em algumas das passagens da Escritura que veremos aqui, e mostra em detalhes como a palavra nos mostra que os fantasmas não existem. A Bíblia é o antídoto para a embriaguez, que leva à crença supersticiosa. Primeiro, a feiticeira de Endor não viu um fantasma. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 ao 19. Falando em fantasmas, alguns citam a história de Saul, pedindo a uma bruxa que trouxesse o profeta Samuel do submundo. Examinando esse ponto difícil, não podemos chamar Samuel de fantasma, pensando que ele é um fantasma, cujo objetivo era assustar os vivos, mas apareceu uma vez, como resultado de uma invocação. A maioria dos intérpretes afirmam que o ser convocado pela bruxa era um demônio, não Samuel. Alguns exegetas, no entanto, concordam que Deus permitiu o aparecimento de Samuel para predizer o fim desastroso de Saul punindo seu pecado de necromancia, e que este foi apenas um evento especial na Bíblia. Segundo, o fantasma não apareceu a Elifaz. No livro de Jó, capítulo 4, versículos 15 e 16, Elifaz conta como um ser apareceu a ele, que ele chama de o espírito ou silhueta. A palavra maré também é traduzida como imagem ou em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. A versão atualizada de Reina Valera não traduz mais o fantasma, mas o como uma imagem ou em Jó, capítulo 4, versículo 16. Elifaz, no entanto, não está descrevendo o fantasma, a palavra nunca teve esse significado no Antigo Testamento. Portanto, maré não significa fantasma neste contexto. Confirmamos isso com a mensagem que este ser fez a Elifaz. Duas perguntas: o mortal é justo diante de Deus? Uma pessoa pura estará diante de seu Criador? Jó, capítulo 4, versículo 17. Luiz Alonso Soquel, Walter Roers e outros especialistas acreditam que o vento, suave e misterioso descrito em Jó, capítulo 4 e versículos 15 e 16, do qual Elifaz falou, é Deus ou na presença de seu mensageiro. Terceiro, a voz do fantasma significa fraqueza ou em Isaías, capítulo 29, versículo 4. Isaías capítulo 29, começa com reclamações sobre Ariel, Jerusalém. Este nome é irônico porque significa o leão de Deus, que significa poder e realeza. No entanto, o cerco de Jerusalém, Ariel, resultaria em humilhação e prostração, versículo 4. A voz dos heróis de Judá, feroz como o rugido de um leão, ergue-se da terra como a voz de um fantasma, ou a voz de um invocador de espíritos, que é uma tradução alternativa da palavra Ob. Em outras palavras, sua voz se extingue, fraca como um sussurro, silenciada diante do poder do rei da Assíria. Os discípulos de Jesus não viram um fantasma. Mateus, capítulo 14, versículo 26. A palavra foi traduzida por o fantasma, em espanhol, e português, como em grego, significando aparição, ou fantasma. Os evangelhos nos contam que no mar da Galileia os discípulos confundiram Jesus com um fantasma, e entraram em pânico. A crença em fantasmas era comum nos tempos antigos, embora entrasse em conflito com a doutrina judaica da ressurreição dos mortos. A Bíblia não apoia a crença em fantasmas.
Além do que foi mencionado até agora, a Bíblia ensina que quando os cadáveres estão na sepultura, as almas dos crentes vão imediatamente perante o Senhor, e as almas dos não convertidos que morrem vão para o lugar de punição e separação eterna da presença de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, ou Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ou Lucas, capítulo 23, versículo 43. As Escrituras dizem, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. No entanto, sabemos que Satanás e seus demônios podem se mostrar para enganar. Portanto, precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre anjos e demônios, para não darmos a eles mais importância do que deveríamos. Mateus, capítulo 8 e versículo 16, ou Marcos, capítulo 7, e versículo 26. Lembre-se de que o que está em nossa mente e coração, costuma ser refletido, celebrado e promovido ao nosso redor. Portanto, devemos avaliar cada crença cultural com o conselho da Bíblia, para trazer cada pensamento a Cristo. Pregamos a verdade do Evangelho para que Cristo possa libertar as pessoas, do mundo das trevas e de sua influência. Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Você tem gostado do conteúdo do canal? Então deixe seu gostei. Seu comentário também é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever-se no canal.